Senhoras e senhores, sejam bem-vindas para o 49º vídeo do canal, continuando a nossa sequência de leitura da Bíblia. Vamos lá então, vocês já sabem, inscrevam-se, deixem um like, comentários, compartilhem, tudo que vocês quiserem, inclusive se não quiserem fazer nada, sintam-se à vontade, mas claro que eu adoraria que vocês pudessem me auxiliar a aumentar o nosso canal. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 19. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho duas filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira o que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tem mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos os quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens pegaram-lhe a mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover o enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor e, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo as cidades da planície, lembrou-se de Abrão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra em que entre a nós.
que entre a nós, segundo o costume de nossa terra. Vendemos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E, levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando ele se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho, chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. O capítulo 19 traz algumas questões importantes. A bem conhecida história de Sodoma e Gomorra, as cidades que caíram no pecado, e pelo que nós vimos antes, aparentemente somente Ló e sua família foram considerados justos dentro da leitura de Abraão por Deus para serem libertos e salvos da destruição, com a condição de não olharem para trás. No momento que a mulher de Ló olhou para trás, ela também acabou tendo caída nela a maldição e tornou-se uma estátua de sal. É isso? Isso, uma estátua de sal. Então, também acabou perecendo, segundo fora pedido por Deus, e ela não atendeu. E a última etapa da passagem, de novo, eu não quero entrar em polêmica, porém, a partir da morte da mãe das meninas, elas entenderam que deveriam continuar a descendência da família, sendo elas as mães dos filhos do pai delas, o que hoje nós chamamos de incesto. Não vamos entrar no mérito, mas aqui no capítulo 19 de Gênesis temos uma descrição muito clara das duas filhas de Ló, tendo relações com ele e engravidando dele propositadamente. Ponto. Só trazer este ponto para vocês. Beleza? Então, vamos partir para Gênesis capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do Negeb, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois: Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela mesma me disse: ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo, e, chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas essas palavras. E os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão, e lhe perguntou: Que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim ou sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim: Ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: Eis que minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Eis que te tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te seja por véu dos olhos a todos que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Mais uma vez aqui, a história tanto de Abraão e Sara, ocultando o fato de eles serem marido e mulher,
na história anterior, o rei acabou recebendo a maldição e, partindo da maldição, Abraão não aceitou as oferendas que ele deu como compensação, enfim, para que ele fosse adiante. E nessa história, não. Neste caso, Abimeleque não conseguiu consumar a ação em relação à mulher de Abraão, portanto, comentou, fez esse questionamento perante Deus, e Deus colocou que ele fez com que ele não alcançasse esta situação, portanto, estaria deixando-o livre da penitência da maldição. Logo, se entenderam, o rei liberou, Abimeleque liberou Abraão e Sara, voltaram a se colocar em outra parte da cidade, com riquezas, com ovelhas, enfim, saiam daqui, não fiquem por aqui. Se entenderam, mas vamos manter uma distância, que é o mais interessante. Mas é mais uma situação onde Abraão se mete em problemas, de maneira até curiosa, colocando que ele, estando com uma mulher tida como bem vista, uma mulher formosa por outras pessoas, por outros homens em cidades onde ele vai ser forasteiro, ele se sente fragilizado e que vão tomá-la e vão matá-lo por causa dela. Curiosas essas duas histórias, semelhantes, em passagens próximas, porém em momentos diferentes. Vamos agora para nosso último capítulo de hoje, um pouquinho mais longo, Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice, cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será o herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão em um odre, agora não sei, gente, perdão, de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando, errante, pelo deserto de Beer-seba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e, morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco eu ouvi falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou a Abimeleque a Abraão, que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, essas 7 cordeiras receberás da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Beer-seba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Beer-seba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do exército,
e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Beerseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Perdão, gente, como eu li outros capítulos já, eu achei que era um pouco mais longo, mas não é agora. Esse aqui, o que a gente mais destaca é justamente o fato de realmente Abraão e Sara conseguirem ter filho, né? Nasceu efetivamente Isaac, que é tido como o herdeiro, aquele que é o descendente direto de Abraão, que vai prosperar segundo a vontade de Deus, enquanto o outro filho, né, Ismael, o filho da serva, muitas vezes colocado desta forma, o nome dela, Agar ou Agar, aparece, porém, né, Deus até coloca como o filho da serva. Ele é da tua linhagem, mas ele é filho da serva, entendendo como não puro da linhagem aqui na escrita, né, na nossa interpretação, extremamente neutra, sem ciência e sem religião. Então, o afastamento, a mãe foi com o filho, a separação, muito interessante, como não eram casados, Deus permitiu a separação dela e do filho da família de Abraão e auxiliou para que eles pudessem ter uma vida boa juntos e futuramente. Não sei se voltarão a aparecer, mas até o momento foi isso que aconteceu e Abraão e Abimeleque se entendendo ali em questão de terras e criações e etc. Nada muito a acrescentar em relação a isso. Beleza? Por enquanto seria isso então. Nosso vídeo ficou bacana, nem 18 minutos, então tá bom. Espero que estejam gostando da nossa série. Qualquer coisa, deixem nos comentários, por favor. Se puderem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem curtidas. Podem deixar a não curtida, né, o dislike, o não gostei, não tem problema nenhum, pra gente saber como que está sendo essa série para vocês. Ok? Então, até o próximo vídeo.